Quando a gente fala sobre Jesus, a gente tem que entender um pouquinho sobre essa questão da historicidade. E eu queria trabalhar o tema hoje um pouco focado nisso, nessa questão da historicidade de Jesus. Será que nós podemos confiar no que está escrito nos evangelhos? Será que esses evangelhos são dignos mesmo de aceitação da gente falar assim, não, realmente o que está escrito lá é o que está valendo? Algumas teorias surgem de gente que vai questionar os evangelhos. Primeiro, eles falam que não, tudo isso é um mito de Jesus que foi sendo construído com o tempo. Isso aí não foi escrito por aquelas pessoas que participaram daquilo. Isso aqui foram coisas que foram acrescentadas e aquele famoso telefone sem fio, cada pessoa que conta a história aumenta um ponto. E isso aí vai criar esse Jesus que nós conhecemos hoje. Outra teoria, meio que teoria da conspiração, é que os evangelhos foram adulterados pela igreja ao longo do tempo. E eles foram inserindo as coisas que eles queriam que as pessoas acreditassem sobre Jesus. E aí tem essas teorias da conspiração ainda crescem mais e falam assim, de que outros evangelhos, que não são esses 4, mostram um Jesus bem diferente daqueles daquele que Jesus aparece nesses 4 evangelhos, e por causa disso eles foram escondidos pela igreja, mas depois eles foram descobertos. A gente vai entender um pouquinho dessas teorias e por que a gente pode sim confiar nesses 4 evangelhos. Há um chamado trilema do C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um autor do século passado que marcou a história do cristianismo, e ele tem escrito livros fantásticos, e ele fala de um trilema que diz o seguinte, olha, Jesus, você tem que, ao ler sobre Jesus e ao ver o que ele falou, você tem 3 possibilidades aí. Ou você considera ele um louco, porque as coisas que ele dizia, lembra lá do Henri Cristo? Então, as coisas que ele dizia era mais ou menos o que o Henri Cristo fala hoje, de si mesmo, e a gente considera o Henri Cristo louco. Então, se a gente for levar dessa forma com Jesus, talvez alguns vão considerar ele um cara louco. Eu e o Pai somos um, antes que Abraão fosse, eu sou, coisas muito doidas. Ou um grande mentiroso. Ele falava, ele enganava as pessoas, ele fazia mágicas, ele ludibriava as pessoas para as pessoas acharem que ele estava fazendo milagres, era um grande enganador, na verdade. Ou ele é louco, ou ele é um mentiroso enganador, ou ele é realmente quem ele falou que ele era, o Senhor de todas as coisas, o Criador, o dono do universo, é Deus feito pessoa. Então, C.S. Lewis provoca os seus leitores dizendo assim, você tem que escolher onde você está. Não tem como você sair dessa. Tem uma quarta opção que alguns vão tentar trabalhar a partir dessa ideia do C.S. Lewis, que é a questão da lenda, do mito. Então, na verdade, ele não disse nada daquilo. Na verdade, tudo aquilo é a invenção dos seus discípulos. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima dessas possibilidades e para tentar chegar a uma conclusão. Será que a gente pode realmente confiar naquilo que os evangelhos escrevem a respeito de Jesus? Em cima disso, a gente tem que olhar para uma coisa. Alguns fatos são universalmente aceitos a respeito de Jesus. Não é uma questão de religião. Isso é testado em fontes cristãs, fontes judaicas, não cristãs, e fontes greco-romanas, ou seja, fontes de filósofos, de pensadores, de escritores daquela época, historiadores romanos daquela época. Então, quais são esses fatos universalmente aceitos? Que Jesus era um homem que nasceu em Nazaré, foi um pregador itinerante, formou um grupo de discípulos e foi morto pelos romanos, e foi crucificado pelos romanos. E que alguma coisa aconteceu depois da sua morte que fez essa influência crescer e os seus discípulos espalharem a sua mensagem por todo lado. Isso a gente vê em vários escritos, não só dentro dos evangelhos. Essa influência de Jesus dividiu o judaísmo em 2 grupos. Isso é um marco dentro do judaísmo. A gente pensa hoje o judaísmo é uma coisa desconectada do cristianismo, mas na verdade era tudo uma coisa só. Os primeiros cristãos eram todos judeus, os apóstolos eram judeus, eles só pregaram no início para os judeus. Milhares e milhares de judeus a partir de Jerusalém vão se converter, e os judeus de outras cidades vão ser a base para o início da igreja, para alcançar depois os não-judeus. A chegar ao ponto de, no final do 3º século, essa religião os seguidores de Jesus se tornam a religião dominante no mundo greco-romano. Fala-se em 7 milhões de cristãos debaixo aí dessa perseguição forte, ou seja, não foi um tempo, nesses 3 primeiros séculos, onde os romanos, o Império Romano, ajudou os cristãos a crescerem. Muito pelo contrário, a perseguição era intensa, matava-se cristãos assim no balde, na praça pública, nos coliseus, no coletivo. E mesmo assim, a gente tem no final desse 3º século cerca de 7 milhões de cristãos aí dentro desse mundo greco-romano. E aí quando a gente pensa nessa natureza da significância histórica de Jesus, a gente olha para 3 características de pessoas que cunharam a história, que mudaram, né, que influenciaram muito a história. Primeiro, gente que moldou a história, que por causa dessa pessoa a história mudou de alguma forma. Então vou dar um exemplo aqui do outro oposto, que é Hitler, por exemplo. Ele era um cara perverso, ele era um cara que as suas ideias eram terríveis, mas ele muda a história da humanidade por causa do nazismo. A história da humanidade
no século XX, ela muda completamente. Jesus é uma pessoa que tem o antes e o depois de Cristo, literalmente até nos nossos calendários. Tem grandes pensadores, você vai ter enormes pensadores aí, Sêneca, lá de trás, né, Pitágoras, Aristóteles, e por aí vai. Mas, e quando a gente olha para Jesus, o que Jesus ensinou é algo que também cunhou toda a história da humanidade, especialmente no mundo ocidental, o mundo influenciado pelo cristianismo. Ele era um grande pensador e ele falou coisas que ninguém tinha falado da forma que ele falou antes. E ele era também reconhecido como uma grande personalidade, ou seja, a própria pessoa dele até hoje é estudada. Tem livros e livros e livros escritos sobre a personalidade de Jesus, como ele era um cara que mudou toda essa história. Quando a gente pensa na história redentiva de Jesus, a coisa caminha mais ainda, porque a influência dele vai exceder essas 3 razões. Essas 3 razões vão ajudar a gente a cunhar esse Jesus e entender esse Jesus que a humanidade como um todo olha para ele. Mas quando a gente vê os seus seguidores olhando para ele, há algo muito mais. Aí vai começar a ser defendido que não só ele foi um grande pensador, não só ele mudou a história, não só ele foi uma grande personalidade, mas que ele ainda está vivo. Ele ressuscitou e triunfou, venceu a morte. Esse é o discurso dos evangelhos, é o discurso carregado por todos os seguidores de Jesus. Ele é o sustentador, é o criador de todas as coisas. A gente vai ver os discípulos escrevendo isso. E ele é o juiz de todo o universo, ele é o rei e ele reina sobre todas as coisas. Então a sua conduta e as suas declarações vão apontar para essa divindade. Isso está ligado à historicidade de Jesus também. Então esse é o Jesus que é apresentado por esses evangelhos.